No episódio de hoje, vamos mergulhar fundo nas águas onde o perigo espreita logo abaixo da superfície. Prepare-se para conhecer 7 encontros aterrorizantes entre humanos e alguns dos predadores aquáticos mais temidos. Você tem coragem de assistir até o final? Vamos descobrir. Número 1. O ataque do tubarão branco em Jeffreys Bay. A primeira história nos leva à selvagem e deslumbrante costa de Jeffreys Bay, na África do Sul, um verdadeiro paraíso para surfistas do mundo todo. Suas ondas perfeitas e tubulares atraem atletas profissionais e amadores em busca da adrenalina do surf. Mas essa praia, além de ser um sonho para os amantes do esporte, também é conhecida por algo mais sinistro: seus frequentes encontros com tubarões brancos gigantes. Em 15 de março de 2016, Emily Davis, uma jovem prodígio do surf de apenas 22 anos, viajou até lá para realizar um grande sonho. Desde criança, Emily foi fascinada pelo oceano. Criada na Califórnia, ela passava horas observando o mar e logo aprendeu a surfar com o pai, que também era um entusiasta das ondas. Seu talento era natural e não demorou para que ela começasse a participar de competições, destacando-se entre os surfistas da sua geração. Ao lado dela, em todas as viagens e desafios, estava sua melhor amiga Jessica Miller, de 23 anos. As duas se conheceram ainda na adolescência e compartilharam a mesma paixão pelo surf. Para elas, pegar ondas não era apenas um esporte, era uma forma de conexão com a natureza, um estilo de vida que as fazia se sentir vivas. Quando ouviram falar das lendárias ondas de Jeffreys Bay, souberam que precisavam ir até lá. Mas também sabiam dos perigos. A região era famosa pela presença constante de grandes tubarões brancos, incluindo um em particular que os moradores locais chamavam de Terror. Com aproximadamente 5,5 metros de comprimento, esse tubarão já havia sido avistado diversas vezes ao longo dos anos, tornando-se uma lenda entre os surfistas da área. Apesar da reputação assustadora, a praia continuava aberta, pois não havia registros recentes de ataques. Naquela manhã o céu estava limpo, o sol brilhava e o mar apresentava condições ideais. Emily e Jessica estavam animadas, ansiosas para sentir a adrenalina das ondas perfeitas. Com suas pranchas debaixo do braço, correram pela areia quente e entraram na água, sentindo a energia revigorante do oceano. Elas remaram para longe da arrebentação, posicionando-se no ponto exato onde as ondas quebravam com perfeição. O silêncio do oceano era quase hipnótico. Com poucas pessoas na água, o momento parecia perfeito. Mas por trás daquela tranquilidade, algo se movia nas profundezas. Sem qualquer aviso, o ataque aconteceu. Emily sentiu uma força brutal puxá-la para baixo, arrancando-a da prancha em um segundo. A água ao seu redor explodiu em espuma e caos. Jessica, que estava a poucos metros de distância, viu a enorme barbatana dorsal emergir e, em seguida, um turbilhão de sangue colorir o mar. Era Terror. O infame tubarão branco havia voltado. Emily se debatia desesperadamente. A mandíbula colossal da criatura havia se fechado ao redor de sua perna. A dor era insuportável. Ela tentou chutá-lo, mas a força do predador era esmagadora. Ele a puxava para as profundezas, e cada segundo parecia uma eternidade. Jessica, em puro estado de choque, sabia que precisava agir rápido. Seu coração batia acelerado enquanto ela remava furiosamente na direção da amiga. Mesmo tomada pelo medo, não hesitou um único segundo. Debaixo d'água, Emily lutava com tudo que tinha. Seu instinto de sobrevivência falou mais alto, e ela começou a golpear o tubarão com toda a sua força. Ela sabia que a única chance de escapar era acertar os pontos sensíveis do animal. Foi então que, num último surto de desespero, ela reuniu toda a energia que lhe restava e desferiu um soco certeiro no focinho do tubarão, um dos poucos lugares onde esses predadores são mais vulneráveis. O impacto foi imediato. Terror afrouxou a mordida e recuou ligeiramente, ainda circulando por perto. Jessica finalmente conseguiu alcançar Emily, segurando-a com firmeza e puxando-a para cima. Juntas começaram a nadar freneticamente em direção à praia, cada remada sendo uma luta contra o medo e a exaustão. O tubarão ainda estava ali, observando-as de perto. Outros surfistas, percebendo a situação, começaram a remar em sua direção, formando uma barreira protetora. Com a adrenalina no limite, Emily e Jessica finalmente chegaram à areia. Emily desabou no chão, sua perna ensanguentada e tremendo de dor. Jessica, ainda em choque, gritou por ajuda.
Um surfista experiente que estava mais próximo correu imediatamente até elas, avaliando rapidamente os ferimentos. Sem perder tempo, ligou para os serviços de emergência. Minutos depois, os paramédicos chegaram. Emily foi cuidadosamente colocada em uma maca e levada às pressas para o hospital. Ela havia perdido muito sangue, mas estava consciente. Enquanto a ambulância se afastava, Jessica ficou ali, olhando para o oceano. O mesmo mar que quase havia tirado a vida de sua melhor amiga continuava imenso, indiferente e tão belo quanto antes. Horas depois veio a notícia. Emily havia sobrevivido. Sua perna foi salva após uma cirurgia de emergência e os médicos garantiram que, com fisioterapia e dedicação, ela poderia andar novamente. O ataque de terror se tornou um dos relatos mais impactantes da comunidade do surf. Nos dias seguintes, a história de Emily e Jessica se espalhou rapidamente, sendo mencionada em jornais e programas de televisão. Mesmo com a recuperação difícil, Emily não se deixou abater. Seu espírito era inquebrável. Depois de meses de fisioterapia, apoio da família e da comunidade do surf, ela voltou ao mar. Não como uma vítima, mas como uma sobrevivente. Seu amor pelo oceano nunca foi destruído, apenas reforçado. Ela aprendeu a respeitar ainda mais suas forças e mistérios, mas nunca a temê-lo. Número 2. O ataque do tubarão-tigre nas Bahamas. Agora viajamos para as águas cristalinas das Bahamas, um verdadeiro paraíso tropical conhecido por suas praias de areia branca, recifes de corais deslumbrantes e, claro, sua rica vida marinha. Entre os diversos animais que habitam essas águas mornas e azuis, há um predador que comanda o topo da cadeia alimentar, o temido tubarão-tigre. David Langford, um biólogo marinho de 35 anos, dedicou sua vida ao estudo e conservação dos tubarões. Desde muito jovem, ele foi fascinado por esses gigantes dos oceanos e passou anos mergulhando com diversas espécies para desmistificar a ideia de que são apenas máquinas assassinas. Ele acreditava que os tubarões eram criaturas incompreendidas, e seu trabalho era fundamental para ajudar a proteger esses predadores essenciais para o equilíbrio dos oceanos. Naquele dia, em 28 de julho de 2019, David estava realizando um mergulho de rotina próximo a um dos recifes mais famosos das Bahamas, um local conhecido por sua abundante vida marinha, e principalmente pela presença frequente de grandes tubarões-tigre. Seu objetivo era estudar o comportamento desses animais e coletar dados para sua pesquisa sobre padrões de alimentação e migração. O dia estava perfeito para mergulho. A água estava excepcionalmente clara, permitindo uma visibilidade de dezenas de metros à frente. Equipado com seu traje de mergulho, nadadeiras e uma câmera subaquática, David desceu calmamente até o fundo arenoso do recife, onde começou a observar os peixes e outros seres marinhos ao redor. Ele já havia mergulhado ali diversas vezes e se sentia completamente confortável. Porém, algo começou a mudar. À medida que explorava a área, percebeu uma súbita alteração no comportamento dos peixes. Os cardumes, que antes nadavam tranquilamente ao seu redor, ficaram inquietos e começaram a dispersar rapidamente. Os corais, normalmente cheios de vida, pareciam estar em silêncio absoluto. Era como se toda a vida marinha ao redor dele tivesse desaparecido em um instante. Foi então que ele viu. Movendo-se lentamente na sua direção, um enorme tubarão-tigre, de pelo menos 4,5 metros de comprimento, surgiu das sombras do recife. A criatura nadava com elegância, mas havia algo estranho em seu comportamento. Diferente de outros encontros que David já tivera com tubarões, aquele não demonstrava a curiosidade comum da espécie. O animal parecia decidido, focado nele. David permaneceu imóvel, mantendo a respiração controlada e os olhos fixos no predador. Ele sabia que qualquer movimento brusco poderia ser interpretado como um sinal de fraqueza. Normalmente, tubarões-tigres são investigativos, mas raramente agressivos sem provocação. No entanto, esse espécime parecia estar em modo de caça. O biólogo começou a recuar lentamente, mantendo contato visual com o tubarão. Mas, de repente, antes que pudesse reagir, o ataque aconteceu. O tubarão avançou com uma velocidade impressionante, e David sentiu uma pressão esmagadora em sua perna esquerda. Os dentes afiados do predador perfuraram o tecido de sua roupa de mergulho e cravaram profundamente em sua carne. A dor foi imediata, uma sensação cortante e lancinante que percorreu todo o seu corpo. David sabia que entrar em pânico poderia piorar a situação. Seu treinamento e anos de experiência em mergulho entraram em ação.
Ele não podia deixar o tubarão arrastá-lo para as profundezas. Usando os instintos e os conhecimentos que acumulou ao longo dos anos, ele lembrou de uma das táticas mais eficazes para afastar tubarões: atingir seus pontos sensíveis. Com a mão livre, ele desferiu um soco violento no olho do animal. A reação foi quase imediata. O tubarão afrouxou a mordida, permitindo que David tentasse se soltar. Mas a luta ainda não havia acabado. O predador voltou a atacá-lo, desta vez tentando agarrar sua outra perna. David, desesperado para escapar, sacou sua faca de mergulho presa à cintura e cravou a lâmina na lateral do tubarão. O animal recuou de uma vez, liberando-o completamente. Mesmo assim, ele sabia que não estava seguro. O tubarão ainda estava por perto e sangrando dentro d'água. David se tornava um alvo ainda mais vulnerável. Ele precisava sair dali imediatamente. Seu parceiro de mergulho, que havia percebido a situação, nadou rapidamente até ele e ajudou a puxá-lo em direção ao barco. Enquanto subiam, David sentia a perna latejar, e a água ao seu redor estava tingida de vermelho. Seu corpo estava exausto, e o medo começava a se transformar em puro instinto de sobrevivência. Assim que chegaram ao barco, a tripulação agiu rapidamente. Eles o puxaram para bordo e aplicaram um torniquete improvisado para estancar o sangramento. Cada segundo era crucial. A equipe acionou o rádio e entrou em contato com a guarda costeira solicitando uma evacuação de emergência. Em menos de 30 minutos, um helicóptero chegou e transportou David para um hospital especializado. Lá, ele passou por uma cirurgia delicada para reparar os danos causados pela mordida. Os médicos conseguiram salvar sua perna, mas ele precisou de meses de fisioterapia para recuperar totalmente seus movimentos. As marcas do ataque ficaram para sempre, cicatrizes que contavam a história de sua sobrevivência. Apesar do trauma, algo surpreendente aconteceu. Mesmo depois de um encontro tão próximo com a morte, David nunca culpou o tubarão pelo que aconteceu. Em entrevistas após o acidente, ele reforçou sua crença de que os tubarões são predadores naturais que apenas seguem seus instintos. Ao invés de abandonar sua missão, ele continuou seu trabalho de conservação marinha com ainda mais dedicação. Seu objetivo era mostrar ao mundo que os tubarões não são monstros, mas sim peças fundamentais no ecossistema oceânico. Mesmo depois do ataque, David voltou a mergulhar, mas dessa vez com uma nova perspectiva sobre o poder e a imprevisibilidade do oceano. Número 3. O ataque do tubarão-touro na ilha de Réunion. Nosso próximo caso aconteceu em um dos lugares mais belos e perigosos do mundo para surfistas. A remota ilha de Réunion, localizada no Oceano Índico. Cercada por águas azul turquesa e recifes de corais deslumbrantes, essa ilha francesa é um verdadeiro paraíso tropical. No entanto, ela também possui um histórico sombrio. Um número alarmante de ataques de tubarão. Nos últimos anos, Réunion se tornou um dos lugares mais perigosos do mundo para o surf, devido à alta concentração de tubarões-touro e tubarões-tigre, conhecidos por sua agressividade e força descomunal. Mesmo assim, surfistas apaixonados ainda arriscam suas vidas para pegar as ondas perfeitas que quebram ao longo da costa. E um desses surfistas era Louis Fontaine. Na manhã de 16 de dezembro de 2013, Louis, um jovem francês de 20 anos, decidiu entrar na água antes do amanhecer, ansioso para aproveitar as primeiras ondas do dia. Ele estava ciente dos perigos, pois os ataques na ilha eram tão frequentes que as autoridades haviam até imposto restrições ao surf em certas áreas. Mas, naquela praia específica, não havia registros recentes de incidentes. O mar estava calmo e praticamente deserto. Louis remou até um ponto mais afastado e ficou esperando pacientemente pela onda perfeita. Com a luz suave do sol nascendo no horizonte, tudo parecia tranquilo. Mas essa paz duraria pouco. Enquanto ele flutuava sobre a prancha, sentiu uma leve vibração na água, como se algo estivesse se movendo abaixo dele. Em um instante, tudo mudou. Um impacto violento o atingiu por baixo. Antes mesmo de compreender o que estava acontecendo, Louis foi puxado bruscamente para debaixo d'água. Um turbilhão de bolhas e espuma se formou ao seu redor, e um grito abafado escapou de sua boca quando percebeu a verdade aterrorizante. Um enorme tubarão-touro havia agarrado sua perna. A dor era insuportável. Os dentes afiados do predador perfuraram sua carne e ossos com uma força esmagadora. Ele tentou se debater, mas o tubarão começou a girar violentamente. Uma técnica mortal conhecida como giro da morte, usada para arrancar pedaços de carne de suas presas.
Louis estava em completo pânico, mas instintivamente sabia que precisava lutar. Com a adrenalina correndo em seu corpo, ele socou a lateral do tubarão com toda a força que conseguiu reunir. Mas a criatura não soltava. Outros surfistas que estavam na praia ouviram o grito angustiante de Louis e perceberam o que estava acontecendo. Sem hesitar, 3 deles pegaram suas pranchas e remarcaram rapidamente na direção do amigo em perigo. Enquanto um deles tentava puxá-lo para a superfície, outro usou a prancha como arma, golpeando repetidamente o tubarão na cabeça. Após alguns segundos de luta, que pareceram uma eternidade, o tubarão finalmente largou a perna de Louis e desapareceu nas profundezas. Mas o estrago já estava feito. Seu corpo estava coberto de sangue, e sua perna havia sido brutalmente dilacerada. Os surfistas arrastaram Louis para a areia o mais rápido que puderam. Ele estava pálido, tremendo e perdendo sangue rapidamente. Eles sabiam que cada segundo era crucial. Um dos amigos usou o cordão da prancha para improvisar um torniquete, tentando estancar o sangramento. Enquanto isso, um dos surfistas correu até a estrada principal para chamar ajuda. Uma ambulância foi acionada e, em menos de 15 minutos, paramédicos chegaram ao local. O tempo parecia se arrastar enquanto Louis era levado às pressas para o hospital mais próximo. A cirurgia foi longa e complicada. Os médicos lutaram para salvar sua perna, mas os danos eram irreparáveis. No final, os médicos foram forçados a amputar abaixo do joelho. A notícia devastou Louis, que passou semanas em recuperação, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Para um surfista apaixonado, perder uma perna parecia o fim de tudo. Mas ele se recusou a desistir. Com determinação inabalável, Louis começou um intenso processo de reabilitação. Aprendeu a andar novamente com uma prótese e, com o tempo, voltou a fortalecer seu corpo. Mas seu verdadeiro desafio seria psicológico, voltar ao oceano depois do que aconteceu. Muitos acreditavam que ele jamais pisaria na areia novamente para surfar, mas Louis não estava disposto a deixar o medo vencê-lo. Menos de um ano após o ataque, ele voltou ao mar, desta vez usando uma prótese especial desenvolvida para esportes aquáticos. Mesmo depois de ter passado pelo pior momento de sua vida, ele se recusou a abandonar aquilo que mais amava. Sua coragem inspirou surfistas do mundo todo, provando que a paixão pelo mar é mais forte do que qualquer medo. Número 4. O ataque do tubarão de Recife nas Maldivas. Nosso próximo caso aconteceu em um dos destinos turísticos mais paradisíacos do mundo, as Ilhas Maldivas. Conhecidas por suas águas cristalinas e recifes de corais exuberantes, as Maldivas atraem mergulhadores do mundo inteiro que desejam explorar a rica biodiversidade marinha da região. No entanto, o que era para ser uma experiência fascinante para uma turista britânica se transformou em um pesadelo subaquático. Sophie Carter, uma jovem de 26 anos, estava de férias com um grupo de amigos e decidiu experimentar algo novo: mergulho noturno. Durante o dia, ela já havia mergulhado em águas abertas e ficou encantada com os peixes coloridos e as formações de corais que pareciam saídos de um filme. Mas, à noite, o ambiente submarino se tornava algo completamente diferente. Mais misterioso, mais sombrio e, acima de tudo, mais perigoso. Na noite de 10 de agosto de 2020, Sophie e seu grupo embarcaram em um pequeno barco que os levaria até um ponto de mergulho famoso por sua diversidade marinha. A equipe de mergulho era altamente treinada e passou todas as instruções de segurança antes que eles entrassem na água. Todos estavam animados, sem imaginar o terror que estavam prestes a enfrentar. Com as lanternas acopladas aos equipamentos, eles desceram lentamente até o fundo do Recife, onde foram recebidos por um espetáculo de luz e cor. Os corais brilhavam com tons fluorescentes, e criaturas marinhas noturnas emergiam de seus esconderijos para caçar. Sophie estava deslumbrada, observando um cardume de pequenos peixes brilhantes que nadavam ao seu redor. Porém, em um instante, o comportamento da vida marinha mudou. Os peixes começaram a agir de maneira errática, nadando freneticamente como se estivessem fugindo de algo. O silêncio subaquático, antes tranquilizador, agora parecia opressor. Sophie sentiu um arrepio percorrer seu corpo, e foi nesse momento que sentiu um impacto violento na perna. O choque da dor foi tão grande que, por um segundo, ela congelou. Ao olhar para baixo, viu um tubarão de Recife de quase 2 metros de comprimento mordendo seu tornozelo. O pânico tomou conta de seu corpo. Ela tentou se debater, mas o tubarão não soltava.
O animal balançava a cabeça de um lado para o outro, tentando arrancar um pedaço de sua perna. O sangue começou a se espalhar na água escura, e sua visão ficou turva pelo desespero. Seu guia de mergulho, que estava a poucos metros de distância, percebeu a situação e agiu imediatamente. Ele nadou rapidamente até Sophie e, sem hesitar, deu um chute forte na lateral do tubarão. O impacto pegou o animal de surpresa, e ele finalmente soltou sua perna antes de desaparecer na escuridão. Mas Sophie ainda não estava segura. Ela estava sangrando dentro d'água, e isso poderia atrair outros predadores. A equipe de mergulho rapidamente a segurou e começou a levá-la de volta para a superfície. Cada segundo parecia uma eternidade, e sua perna latejava de dor. Assim que chegaram ao barco, os instrutores a puxaram para bordo e começaram a estancar o sangramento. Os ferimentos eram profundos, e ela precisaria de pontos para fechar os cortes deixados pelos dentes afiados do tubarão. O grupo retornou às pressas para o resort, onde ela recebeu atendimento médico imediato. Felizmente, o ataque não causou danos permanentes, e Sophie conseguiu se recuperar fisicamente. Mas o trauma psicológico foi intenso. Após aquele dia, ela nunca mais entrou no mar. O incidente serviu como um lembrete assustador de que, por mais belo que o oceano possa parecer, ele sempre esconde perigos inesperados. Número 5. O ataque do crocodilo na Austrália. Nosso próximo encontro aterrorizante aconteceu nas águas quentes e traiçoeiras do norte da Austrália, um dos lugares mais perigosos do mundo quando se trata de crocodilos de água salgada. Esses répteis pré-históricos são verdadeiros gigantes, podendo ultrapassar 6 metros de comprimento e pesar mais de 1 tonelada. Conhecidos por sua paciência e estratégias de emboscada, eles são predadores mortais capazes de atacar com uma força esmagadora. Na tarde de 21 de dezembro de 2021, um grupo de turistas explorava o Parque Nacional Kakadu, uma das áreas selvagens mais impressionantes da Austrália. Entre eles estava Tom Richards, um viajante britânico de 28 anos, que decidiu incluir uma experiência radical em seu roteiro: nadar em um rio remoto, cercado pela densa vegetação da região. Tom e seus amigos haviam sido avisados sobre a presença de crocodilos, mas ao chegarem ao local, viram que algumas pessoas nadavam tranquilamente na água. Um guia local explicou que aquela área era relativamente segura e que ataques de crocodilos ali eram raros. Isso foi o suficiente para que eles se sentissem confiantes para entrar. O grupo mergulhou no rio, aproveitando a água fresca para escapar do calor sufocante do verão australiano. Eles riam, nadavam e brincavam, sem a menor ideia de que algo os observava das sombras. Então, sem qualquer aviso, o terror aconteceu. Um rugido estrondoso ecoou pela água, seguido por um enorme impacto. Em um piscar de olhos, Liam, um dos amigos de Tom, foi puxado violentamente para baixo. O grito desesperado do jovem ecoou pelo rio, e uma grande mancha vermelha começou a se espalhar pela água. Um enorme crocodilo de água salgada, com mais de 4,5 metros, havia agarrado sua perna. A cena foi pura brutalidade. O crocodilo começou a girar no famoso giro da morte, uma técnica devastadora usada para destroçar a presa e facilitar a ingestão. Liam lutava desesperadamente, mas a força do predador era avassaladora. Tom e os outros turistas entraram em choque. Eles estavam diante de uma força da natureza imparável. Mas, em vez de fugir, Tom tomou uma decisão impulsiva e desesperada. Tentaria salvar o amigo. Nadando o mais rápido que pôde, ele alcançou Liam e, com as mãos nuas, começou a socar a cabeça do crocodilo. Outros turistas, vendo a cena aterrorizante, começaram a jogar pedras e paus na criatura da margem. O impacto dos golpes fez o crocodilo afrouxar a mordida por um breve instante. Foi o momento que eles precisavam. Com um último esforço, Tom e outro amigo puxaram Liam para longe do crocodilo e nadaram freneticamente para a margem. O réptil permaneceu na água, observando-os, mas, por algum motivo, não perseguiu. Talvez tivesse decidido que a luta não valia a pena. Assim que chegaram à margem, viram a extensão dos ferimentos de Liam. Sua perna estava dilacerada, com músculos e ossos expostos. Ele estava em choque, pálido e tremendo de dor. Sabiam que ele precisava de atendimento médico imediato ou não sobreviveria. Um dos turistas correu até a estrada principal e conseguiu sinal para chamar um helicóptero de resgate. Enquanto isso, Tom e os outros improvisaram um torniquete com suas camisas para estancar o sangramento. O resgate chegou 40 minutos depois.
tempo que pareceu uma eternidade. Liam foi levado às pressas para um hospital em Darwin, onde passou por múltiplas cirurgias. Os médicos conseguiram salvar sua vida, mas sua perna teve que ser amputada abaixo do joelho. Apesar da tragédia, Liam sobreviveu por um milagre, e graças à coragem de seus amigos. O incidente foi amplamente noticiado, reforçando os avisos sobre os perigos de nadar em águas infestadas de crocodilos. Tom se tornou um herói local, mas, até hoje, ele nunca mais voltou a nadar em rios na Austrália. Número 6. O ataque da lula colossal no Golfo do México. O último caso desta lista aconteceu nas águas profundas e escuras do Golfo do México, onde um mergulhador comercial viveu um dos momentos mais aterrorizantes já registrados. Um encontro com uma lula colossal. Jake Sanders, um mergulhador comercial de 33 anos, trabalhava na manutenção de estruturas submarinas para uma empresa petrolífera. Ele já havia explorado profundezas extremas e enfrentado diversas dificuldades debaixo d'água. Mas nada poderia prepará-lo para o que aconteceu em 4 de maio de 2022. Naquele dia, Jake e sua equipe foram designados para realizar uma inspeção de rotina em um oleoduto submerso. A profundidade era impressionante, mais de 300 metros abaixo da superfície. Ali a escuridão era quase total, e a única fonte de luz vinha dos refletores acoplados aos capacetes dos mergulhadores. O Golfo do México sempre foi conhecido por abrigar criaturas misteriosas em suas profundezas, mas a maior parte delas nunca é vista por humanos. Naquele dia, no entanto, algo saiu das sombras. Jake estava focado em seu trabalho quando percebeu que a água ao seu redor começou a se mover de forma estranha. Era uma mudança sutil, mas suficiente para ativar um instinto de alerta. Foi então que ele sentiu um choque brutal em sua perna. Ele olhou para baixo e viu algo que o congelou de puro terror. Um tentáculo gigantesco havia se enrolado em sua perna, pressionando com uma força esmagadora. A textura era pegajosa, coberta por ventosas do tamanho de pratos, que se fixavam em sua roupa de mergulho com um poder de sucção absurdo. Jake tentou se soltar, mas o aperto só aumentava. Foi nesse momento que ele percebeu a extensão do perigo em que estava. Ele não estava lidando com uma lula comum, era uma lula colossal. O rádio do capacete explodiu com as vozes de seus colegas perguntando o que estava acontecendo. Mas Jake não conseguia responder. Ele estava sendo puxado para baixo, afastando-se rapidamente da estrutura onde trabalhava. Então, um segundo tentáculo apareceu, agarrando seu braço. Era uma emboscada. As luzes da câmera de sua roupa de mergulho iluminaram brevemente o monstro diante dele. Era uma criatura gigantesca, com olhos do tamanho de bolas de futebol e um corpo que se estendia para além do que a iluminação permitia enxergar. Jake sabia que, se fosse arrastado para mais fundo, não teria chance de sobrevivência. Com a respiração acelerada e o coração disparado, ele fez a única coisa que poderia fazer. Puxou a faca presa à cintura e golpeou o tentáculo com toda a sua força. O corte foi profundo, e a criatura recuou ligeiramente, mas ainda não o soltava completamente. Ele continuou golpeando, tentando cortar as ventosas que estavam grudadas em sua roupa. Após alguns segundos desesperadores, que pareceram horas, a lula finalmente recuou, soltando Jake de sua prisão mortal, mas ele ainda não estava a salvo. Seu corpo estava debilitado e ele precisava subir rápido antes que o oxigênio acabasse. Seus colegas de equipe, percebendo a gravidade da situação, acionaram o cabo de emergência para puxá-lo rapidamente para a superfície. A subida foi caótica. O impacto da rápida descompressão fazia seu corpo doer, e ele sentia que a criatura ainda estava por perto, observando-o. A cada metro que subia, sua mente estava presa no medo de sentir um novo tentáculo agarrando-o. Quando finalmente emergiu, foi imediatamente puxado para dentro do barco, tremendo e em choque. Seu traje de mergulho estava coberto de marcas roxas, onde as ventosas haviam pressionado sua pele com força brutal. Após recuperar o fôlego, Jake tentou explicar o que havia acontecido, mas ele mesmo mal conseguia acreditar. Mais tarde, ao revisar as imagens da câmera acoplada ao seu capacete, especialistas confirmaram. Ele havia sido atacado por uma lula colossal de pelo menos 10 metros de comprimento. Até hoje, ele se recusa a mergulhar em águas profundas novamente. Essas histórias são lembretes assustadores de que o oceano e seus habitantes ainda guardam mistérios e perigos além da nossa compreensão. Se há algo que aprendemos com esses encontros aterrorizantes, é que a natureza não deve ser subestimada.
Qual dessas histórias você achou mais assustadora? Conte para a gente nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!